Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Só complementando os recadinhos que eu reparei que esse é sempre esquecido. Nós temos o nosso canal no YouTube, pessoal. Curtam, compartilhem, divulguem. É muito importante, porque, por exemplo, às vezes os idosos não conseguem vir às terças-feiras à noite, né? Mas eles podem acompanhar o Evangelho. O minicurso também está disponível lá. Eu, por exemplo, estou acompanhando o minicurso pelo canal do YouTube. Muito importante para nós, né? 31 de janeiro já. Mas nunca é tarde para desejar. Eu desejo que esse ano seja incrível, cheio de oportunidades, rico em aprendizado, e que a gente possa dia a dia evoluir ainda mais. Preciso agradecer. É com muita alegria no meu coração de estar iniciando mais um ano aqui com vocês, refletindo sobre o Evangelho do Divino Mestre, a luz da doutrina espírita. Muita alegria no meu coração. Então, vamos iniciar agradecendo a Deus, o Pai maior, o nosso Criador, por essa grandiosa oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de oração. Gratidão ao Divino Mestre, por nos mostrar o caminho de luz, o caminho da verdade. Gratidão à Mãe Santíssima, essa que não abandona ninguém. Gratidão à nossa equipe espiritual, sempre presente, preparando, harmonizando esse ambiente, nos recebendo de braços abertos, muito carinho, muito amor. Gratidão hoje aos irmãos do Caminho de Luz por me confiar os trabalhos dessa noite. Então hoje, vida após vida, o céu e o inferno. Livro dos Espíritos. Logo na primeira questão, Kardec questiona os Espíritos: o que é Deus? E os Espíritos benfeitores logo vão responder: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Entendemos então, se Ele é a inteligência suprema, Ele é perfeito. E se Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele é o Criador. Portanto, se Ele é perfeito, é o nosso Criador, Ele se torna imutável. Deus não sofre mais transformação, porque Ele é a perfeição, diferente de nós. Tudo na criação infinita do Criador está em transformação, evoluindo, caminhando para o aperfeiçoamento. O aprimoramento, a purificação, a renovação, sempre numa melhoria contínua em constante transformação. A evolução dos seres e das criaturas é infinita e eterna. Olha que maravilhoso isso! Tem gente que vai ficar decepcionado, mas eu vou ler isso daqui, porque o aprendizado será eterno. Nessa existência, muitas cortinas se abrirão. Na próxima, outras diferentes. E assim por diante. A gente vai e volta em constante transformação e constante aprendizado. É riquíssimo demais, né? Junto com essa evolução da humanidade, há também uma evolução da ideia teológica. E para a gente entender efetivamente o céu e o inferno, eu trouxe para vocês um histórico, um pouquinho do histórico dessa evolução do pensamento teológico. Deus e também a respeito do céu e do inferno. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Pensamos lá no homem das cavernas.
homem das cavernas, ele tem medo. Medo da chuva, das tempestades, dos raios, dos trovões, dos terremotos. De acordo com o seu grau de evolução naquela época, ele passa a ter uma visão politeísta. Ou seja, ele crê que todos aqueles fenômenos naturais eram deuses atuando sobre ele. Lá na questão 667, os espíritos benfeitores, eles explicam isso para nós. Incapaz pela sua ignorância de conhecer um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E aí iniciam-se as adorações, como por exemplo a litolatria, onde eles passam a adorar rochas, rochedos, montanhas. Fitolatria, onde eles passam a adorar os vegetais, como sendo seus deuses. E também a zoolatria. Percebam que em algumas religiões, em algumas crenças, ainda há resquícios dessas adorações, não é mesmo? Essas adorações dão-se então todas as mitologias que a gente tem conhecimento hoje. Lá no Oriente Médio, com a mitologia egípcia e a mitologia grega na parte ocidental. A mitologia egípcia trouxe essas duas como exemplo, que são as mais conhecidas, né? A visão de um deus zootropórfico, ou seja, a mistura de um homem com um animal. Já na mitologia grega, uma visão antropomórfica. Eles creem que Deus é uma figura humana. Então eles creem no Olimpo, cheio de deuses, em forma de seres humanos. Eu trago aqui em homenagem ao meu filho Henrique. Esse ano ele estudou sobre as mitologias e eu trouxe os preferidos dele. Na mitologia egípcia, o deus, esse daqui, né? O deus Ra, que é o deus do sol. E na grega, o todo-poderoso Zeus. Ainda nessa evolução da ideia teológica, os nossos irmãos hebreus foram os judeus os primeiros a mostrarem publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença que existe um único Deus. E foi através da primeira revelação, através de Moisés, lá no Sinai, quando ele trouxe os 10 mandamentos da lei divina, foi através dele que começa essa crença de um único Deus. Já está amadurecendo a ideia, vocês estão percebendo? Depois, é claro, onde vira o Mestre Jesus. Jesus, ele coloca Deus como Pai. Olha que maravilhoso. Ou seja, Deus não é simplesmente vamos dizer, não é simplesmente o Criador, mas Ele é o Pai. Ou seja, Ele interage afetivamente com as suas criaturas, com o que Ele criou. Olha que maravilhoso. E aí nos traz essa visão que perante a Deus somos todos irmãos, somos uma grande família. Que maravilhoso. Então, o homem primitivo, o surgimento das mitologias, os hebreus com o monoteísmo, Jesus em especial, junto com essa evolução do que é Deus, eles trazem também o amadurecimento do céu e do inferno. E desde sempre, o homem cria essa visão de que o céu e o inferno é por auto-merecimento. Desde sempre, ele acha
morrer, nós ganharemos um lugar incrível, um paraíso cheio de coisas boas, um lugar bonito, tranquilo, de paz, de felicidade. Por outro lado, se a gente caminhar pelo caminho B, o caminho das coisas erradas, o caminho do mal, com a morte, por auto-merecimento, ganharemos um lugar chamado de inferno. Um lugar sombrio, de trevas, de muita dor, de muito sofrimento. Mas será que o céu e o inferno realmente é isso? Nós podemos comparar essa ideia teológica, essa evolução da ideia teológica, com a nossa infância. Muitos de nós viemos de outras religiões. Eu, por exemplo, até os meus 11 anos, eu estava católica e ia à missa todos os domingos. E aí, essa visão, porque também, por outro lado, a criança, ela possui um corpo físico adequado para que ela sofra as boas influências e evolua rapidamente nesse período. Então, a espiritualidade, como eu disse no Evangelho que nós falamos a respeito das crianças, Deus, a inteligência suprema, Ele inicia lá o corpo frágil de bebê e nos dá de presente o corpo infantil de uma criança, onde a criança traz aquela semiconsciência. E aí vem os profissionais da educação comprovando que a criança é muito concreta. O abstrato até os 12 anos é muito difícil de ser entendido. Então, tanto na ideia da evolução teológica como nos pensamentos de uma criança, Deus é um velhinho de barba branca sentado num trono que fica lá no céu, cercado de anjos, de querubins, tocando os instrumentos. E eu perguntei, porque eu nunca tinha perguntado, eu perguntei para o Felipe o que ele achava que era Deus, e ele respondeu exatamente isso. Já minha filha, que é uma adolescente, ela respondeu que Deus é uma força que age dentro do coração dela. Está mudando o pensamento, né? Porque a partir dos 12 é mais fácil deles entenderem o abstrato, o imaterial, as doutrinas, enfim. Desde criança temos a imagem constituída em nossas mentes de um lugar incrível que vamos morrer se formos bons e um lugar terrível se formos más pessoas. A ideia material do céu e do inferno vem mistificada para ser temida pelo homem e, quem sabe, incentivá-lo a seguir o que as religiões tradicionais vêm a pregar, que é fazer o bem para ser recompensado. Até em nossas brincadeiras, nós saímos da amarelinha do inferno e se pulássemos certinho e ainda passasse pelo obstáculo da pedrinha, a gente ganharia o céu. Nos desenhos animados sempre tinha lá o anjinho influenciando para o bem, mas também tinha o diabinho influenciando para o mal. Hoje eu aproveitei para fazer uma homenagem para meus 2 filhos. Aqui eu trago a visão da Giovana. Essas fotos foram produzidas por ela. Claro que não será aquela que ela está na foto, foi pela amiga. E ela disse: mãe, você pode usar minhas fotos, mas tem que dar os créditos. Então estão dados. Essa é a visão da Gina, eu adoro a visão dela. É muito interessante. Ainda nessa evolução da ideia teológica, no século XVIII, o Espírito da Verdade monta a sua equipe. Aqueles que iriam reencarnar um a um e seriam responsáveis pela grande evolução que o planeta Terra sofreria. Já era o início da preparação da Terra para o 3º milênio. E eles vão reencarnando pouco a pouco. É por isso que a gente vê nesse século tantas invenções, tanta evolução na ciência,
na política, na educação, na religião, na filosofia. Um pouquinho mais tarde, então, reencarna Allan Kardec, aquele que seria o codificador da nossa doutrina espírita. E aí sim, Kardec nos convida com o seu, dentre as suas 5 obras básicas, o quinteto kardeciano, ele nos convida para o céu e o inferno. Reparem que Kardec não muda o nome. Às vezes é muito cômodo para a gente, simplesmente. Ele poderia colocar mundo espiritual. Não. Ele usa o mesmo termo, mas chama a atenção para que a gente tenha um novo olhar, uma nova reflexão sobre esse tema. Junto com essa evolução, como eu disse, a ciência evoluiu muito. E mesmo com os telescópios rudimentares, a ciência da astronomia vem nos mostrar que o universo é grandioso demais. E se olharmos para cima, nós temos bilhões de galáxias, para um lado também, para o outro lado da Terra redonda, onde colocar o velhinho de barba branca sentado no trono, lá em cima, aqui embaixo, onde? E com essa grandiosidade do universo que a ciência astronômica nos mostra, nos comprova, nós temos que olhar Deus também na sua grandiosidade. Ele não pode ser o velhinho de barba branca. Muitos se dizem ateus por conta disso, porque não creem nisso e não atualizam, não investigam, não veem Deus com outra visão ainda. É interessante isso, E aí essa obra, então, explica a teoria moral espírita, fundamentada na liberdade do espírito para conquistar a felicidade pelo seu próprio esforço. Revela a autonomia da alma, suas responsabilidades e os meios de superar as suas imperfeições, trilhando o caminho do bem por sua iniciativa, escolha e empenho. Assim, a consequência natural será a felicidade progressiva e definitiva da alma e da humanidade. Jesus já tinha nos alertado a respeito do céu e do inferno, mas talvez naquele momento a humanidade ainda estava no seu grau de função, porque Jesus, ele disse: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, nem dirão ei aqui ou ei ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso quem nos conta é Lucas, no capítulo 17, versículo 20 a 21. Então, nós podemos chegar à conclusão que o céu e o inferno não são lugares circunscritos e determinados, mas um estado íntimo de nós, alicerçados na consciência de cada um. É uma realidade intrínseca do ser. Podemos dizer então que o céu é a consciência tranquila, oriunda do esforço permanente de amar e servir em nome do Senhor, edificando-nos a nós mesmos. Em contrapartida, o inferno é a intranquilidade, o remorso decorrente das atitudes errôneas e invigilantes. Está dando para entender ou está um pouquinho complicado? Aí eu trago história. É por isso que eu uso as histórias. Elas clareiam a nossa mente, Aqui em específico é um texto, mas reparem que esse texto trará muita reflexão para nós, principalmente para nós espíritas, que estamos espíritas. Ele tinha 55 anos, estava espírita, um acidente repentino e ele vê o seu espírito deixando o corpo físico para trás. Como se fosse um piscar de olhos, ele se depara com um lugar de trevas, um lugar sombrio.
ele pergunta: que lugar é esse? E o Espírito responde: aqui é o lugar que vocês espíritas chamam de umbral. Naquele momento, os pensamentos dele vão longe. E logo ele imagina: eu estou aqui a mãos da espiritualidade, eu já estou aqui como socorrista, eu estou aqui para ajudar o próximo. E o Espírito, é claro, lendo os seus pensamentos, logo vai explicando: não, você está aqui porque é seu merecimento estar aqui. Você está aqui porque essa é a zona cósmica que mais tem afinidade com as suas energias. Como assim? Algo de errado. Não é possível. Eu estava espírita quando eu desencarnei. Não é possível. Essa doutrina maravilhosa que Jesus disse que seria o Consolador. Como assim? Não, tem coisa errada. Foi um engano, um equívoco. Eu estou lá na minha casa de oração toda semana. Eu ministro o passe magnético 2 vezes por semana. Eu atendo aquela multidão de necessitados que vem para o passe. Não é possível. Sempre ajudei na caridade. A minha casa de oração tem um projeto da sopa. Semanalmente eu estou lá entregando a sopa aos famintos. Existem as cestas básicas também. Não pode ser. Eu contribuía financeiramente com instituições de caridade. As pessoas novas que chegavam, era eu que estava lá, na frente do Evangelho, levando a palavra de Jesus. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Mais uma vez, aquele espírito começa a explicar: realmente, você desencarnou estando espírita, essa doutrina maravilhosa, mas você julgava as outras religiões, você julgava as crenças alheias, achando que eles eram inferiores, por isso eles estavam lá. Você sim, ajudava com os passos na sua casa de oração, mas você achava, com o seu ar de superioridade, que o seu passe era mais curador do que os seus outros irmãos. Você ajudava sim, você entregava as sopas, as cestas básicas, mas você julgava aquelas pessoas famintas, aquelas pessoas que deveriam ser seres inferiores, seres que fizeram muita coisa errada, por isso estavam ali passando aquela necessidade, enquanto você nem imaginava que ali a maioria deles eram mais puros do que você. Você estava lá na frente e realmente dava palestras extraordinárias. Mas enquanto você já estava realizando a palestra, você julgava ser um ser intelectualmente mais evoluído do que estavam ali, do que os que estavam ali. Naquele momento, à medida que o Espírito vai explicando a ele vai vai se voltando para dentro do seu interior, e realmente ele vai vendo que na maioria das vezes, ele tinha esse ar superior. E o Espírito ainda conclui: você exercitou as maiores chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade. Naquele momento, ele, concentrado naquela análise interior de tudo que ele havia feito, de repente, uma luz começa a clarear dentro dele, e ele começa a se elevar. Então ele pensa: já estou saindo do umbral. E aí ele vê os irmãos necessitados para trás, e de novo, aquele ar de superioridade. Ele leva um tom, o maior de toda a sua vida. E aí o Espírito vai explicando. Lembre-se que Jesus nos ensinou
Você precisa aprender, você precisa se livrar desse ar de superioridade. Você precisa se livrar dessas suas imperfeições, ser mais humilde, menos orgulhoso, menos vaidoso. E ele responde: sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita e por tudo que eu fazia. Esse orgulho neutralizou todo o mérito de minhas ações. Mas tudo bem, eu mereço estar aqui no umbral. Vou ficar por aqui mesmo. Quem sabe eu aprendo alguma coisa, aprendo e me livro, um pouquinho que seja, dessas imperfeições. Não importo mais comigo e entrego a minha vida a Deus. Como disse Jesus, que seja feita a vossa vontade e não a minha. A vontade de Deus, então a minha. Quando ele abre os olhos, depois dessa grande reflexão, uma luz estava envolvendo aqueles 3 seres, os 3 espíritos encapuzados que estavam junto deles, também estavam iluminados. Era a espiritualidade que já estava socorrendo esse espírito. E aí sim, tua renúncia de ti mesmo no último momento te salvou do umbral. Que tudo isso sirva de lição para você, meu filho. Toda essa experiência que você passou serve para os membros de qualquer religião. A doutrina espírita, gente, é maravilhosa, consoladora, explica muita coisa. Mas nós, mesmo estando espíritas, somos seres imperfeitos. Se não fôssemos, estaríamos aqui, encarnados no planeta Terra. Estamos passíveis de erro constantemente, não só nas atitudes, mas principalmente quando se trata de pensamentos. Orar e vigiar sempre traz uma grande lição. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 3. Essa é verídica. Aqui no contexto, mas que traz grande reflexão. Essa é verídica. Cartas de uma morta, pelo médium Chico Xavier, são cartas, 124 cartas, que através da mediunidade de Chico Xavier, a mãe dele, Maria João de Deus, relata como foi o mundo espiritual. Do capítulo 1 até o capítulo 10, mais ou menos, na verdade, capítulos, mas são 10 cartinhas que ela manda através de Chico. Ela relata como foi. Primeiro, Chico inicia apresentando a sua mãe. Maria João de Deus era filha de lavadeira. Então ela não teve uma educação esmerada. Mas como a gente sabe, na espiritualidade, o que importa é o intelectual, o que importa é o coração, não é mesmo? Ela era católica, fervorosa, gostava muito de orar, ensinou todos os seus filhos a orar. Ela tinha muito orgulho disso, de ter a oração dentro do seu lar. E ela sofre de uma doença degenerativa, mas ela luta pela vida. Mesmo com o seu corpo físico já bem debilitado, ela luta pela vida, porque ela tinha grande preocupação com os seus filhos. Como eles ficariam? Com quem eles ficariam? Eles precisavam dela. Ela não queria morrer, não queria. Mas então, o corpo físico é exaurido e acontece a morte. Naquele momento, ela sente algo de estranho. Ela tenta orar, mas aí ela se depara com a confusão do seu interior.
E Maria, João de Deus, passa a vivenciar o seu velório. Ela percebe todo o cuidado com o seu corpo. Há relatos, uma cartinha, que ela percebe o terço sendo entrelaçado em suas mãos. E de repente, quando ela se depara com os seus filhos, com a sua família, naquela energia de perda, de dor, de sofrimento, parecia, como ela diz, uma angústia eterna. Ela é envolvida com um sentimento de medo, e de repente, aquela energia dilui as suas fibras emotivas, como ela diz. Ela toma um choque brusco e perde a consciência. Quando ela acorda, quadros da sua existência são passados, desde a sua infância até os últimos momentos com a sua família. Uma amnésia. Não lembra de mais nada. Só um sentimento de amor invade o seu coração e de repente ela estava na sua casa, em meio à sua família, e eles estavam em oração, porque ela fica muito feliz. E ela pergunta: não está me vendo aqui? Não me reconheces? Eu estou aqui. Ao término da oração, eles dedicam aquele momento de amor para a mãezinha falecida. Ah, eu morrera. É assim que é o título dessa cartinha. Ela percebe naquele momento que ela morreu. Ela ainda não sabia. Envolvida com aquela energia boa que a família estava lhe proporcionando através da oração, ela sente uma leveza. E ali ela diz que seriam os primeiros sinais da libertação. O que fazer? Ela era católica, ela acreditava na imortalidade da alma, mas lhe faltava conhecimento. O que seria depois da morte? E ela pensa: Deus, meu Pai, não vai me desamparar. Então, ela vai para um templo religioso onde ela costumava estar. Ali, ela percebe que existem várias, ali ela chama de almas, então, não sei se eram almas, geralmente são encarnados que estavam orando. E ela fica em meio a eles, mas desta vez uma oração diferente. Uma oração que ela tirava do fundo do coração dela. E aí ela começa a ver vultos. E de novo ela diz que um sentimento de medo invade o seu coração. E de repente ela é arrebatada por um sono. Quando ela desperta, ela continua num tempo, mas um tempo diferente, um tempo extraordinário. Acredito que fugiram até as palavras para ela explicar de tão grandioso que era, de tão diferente. E à frente dela, ela vê o que chama de anjo celestial. Só depois que ela entende que a todo momento ela sempre esteve acompanhada pela espiritualidade, mas na confusão, uma confusão que ela causou por amor, né, gente? Amor aos filhos, ela não conseguia enxergar, e ela passa por toda essa perturbação. Depois disso, aí vem outras cartas que mostram a grandiosidade desse espírito. Eu não sei se vocês lembram, mas eu li com o Evangelho que a gente comentou a respeito da cartinha dela, que ela foi visitar Saturno. Então, assim, é um livro riquíssimo, é um livro grandioso demais. E aí a gente entende o que é o céu e o inferno, que é esse estado de consciência, é o que está
servimos a Jesus, estando na seara do Mestre, quem sabe a gente vive alguns momentos de paz ainda encarnados, né? Uma frase de João de Deus: então, toda minha alma chorava de amargura e alegria. Havia em meu coração um misto de saudade e júbilo inexprimíveis. Eu vou fazer uma brincadeirinha hoje, um assunto tão sério, né? Toda vez que eu estou aqui à noite, a queridíssima, falo que é queridíssima porque eu aprendo muito com ela, eu admiro muito ela, a minha amiga Cleide, a dona Cleide. Toda vez que eu estou aqui, ela me escorraça do centro, a hora que eu terminei o evangelho. Anitta, você tem que ir embora, você tem que ir sozinha. E eu digo, dona Cleide, eu nunca estou sozinha. Você tem que ir embora, você vai voltar para a estrada sozinha. Ah, gente, eu não tenho medo da morte, não. Eu confesso que eu tenho medo desse desencarne. Mas, outro dia eu estava refletindo, se eu for embora e desencarnar no meio da estrada, depois de um evangelho, um caminho de luz, ao som de aprendiz do Tim e Vanessa, quem sabe eu fico um pouquinho menos perturbada do lado de lá. Tudo bem, dona Cleide? Será que ela ouviu? Ela ouviu, né? Olha lá. Porque eu levo puxão de orelha nela, eu tenho que aumentar a letra, senão ela não enxerga. Né? Te amo. E é isso que um jovem relata em meios a muitas psicografias, né, de Chico Xavier, quanto esse médium, quantos corações ele consolou através das suas psicografias. E um jovem, numa das cartinhas, relata: mãe, é fácil morrer. Morrer é só um corpo físico, gente. Mas não é fácil desencarnar. É o que aconteceu com o mãezinho Chico. Chegamos então à conclusão que o céu e o inferno são criados por nós mesmos, com os nossos pensamentos e vontades, pois estamos cientes de que não existe um lugar ou outro que vamos ao desencarnar, por termos sido os bons ou os ruins, apenas seremos atraídos para locais com os quais temos afinidade. Então, muito cuidado. O céu e o inferno começam dentro de nós, visto que exprime o equilíbrio ou a perturbação, a alegria ou a dor, a consciência em paz pelo bem realizado ou a que se encontra carregada de remorsos pelos equívocos cometidos. Só um comentário ainda a respeito do desencarne da mãe Chico. Em nenhum momento ela coloca tempo, ela só vai colocando os fatos. Não lembro certo se é no capítulo 9 ou no 10, então ela relata. Ela desencarnou no dia 29 de setembro e o momento que ela viu o anjo celestial era por volta do dia 2 de novembro. Se percebemos que é pouco tempo para nós, sendo que a espiritualidade sempre o tempo é diferente, né? Mas pouco tempo que ela passou por essa perturbação. É só uma curiosidade que eu lembrei agora. É tempo de abrir a mente à luz da razão, mergulhando na existência moral autônoma proposta por Jesus e retomada pela doutrina espírita em seus estudos psicológicos. Seu coração será preenchido por um sentimento único e renovador de plenitude em sintonia com a lei do progresso. Podemos fazer como Paulo, lá em Éfeso, quando ele diz:
andares como filho da luz. Vamos andar, vamos viver o Evangelho, vamos praticar a caridade com o coração, vamos realmente trabalhar na seara do Divino Mestre Jesus, de modo que por onde a gente passar, a gente tenta iluminar o caminho, deixar pegadas valiosas para a humanidade, cada um do seu jeito, cada um no seu grau de evolução, cada um no seu entendimento, na sua crença. Vamos tentar andar como filhos da luz. Se evitarmos ofender ou prejudicar o próximo, esforçando-nos pela posição de instrumentos úteis na mão do Cristo, conquistamos a paz interior, pois só assim seremos felizes realmente, livres de remorsos e arrependimentos tardios. Gratidão por mais essa oportunidade. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho nessa noite de hoje. Foi um grande desafio para mim. Vamos para a nossa prece de encerramento então.